Jardim Elétrico Podcast. Então, tô aqui com Vitor Maurício Borba e ele é o primeiro entrevistado dessa segunda temporada do Jardim Elétrico, sabia? Sabia que você é o primeiro entrevistado dessa temporada? Sabia não, senhora. Que honra. E para quem não conhece você, se apresente, fale o que é que você faz da sua vida, conte mais da sua história pra gente. Olá, ouvintes do Jardim Elétrico. Eu sou Vitor Maurício Borba. Eu sou diretor criativo e executivo da Alex Studios. E uma coisa que eu gosto de dizer é que eu faço filmes. Então, eu acho que resume muita coisa. Eu conto história e faço filmes. A gente já trabalhou juntos também em 2 curtas. Eu como atriz, ele como diretor. A gente já tem uma amizadezinha aí de um tempo. E hoje a gente vai falar sobre o filme que lançou, né, na Netflix agora essa semana, Malcolm and Mary, que é dirigido pelo Sam Levinson. Então, para quem ainda não assistiu, é melhor não ouvir esse podcast, né, porque vai estar lotado de spoiler. Então, assim, vai embora assistir e depois você volta. Mas enfim, Só entra no debate depois que assistiu, não vale. pois é, né? Mas enfim, esse filme ele foi gravado no início da pandemia, então ele tem uma equipe muito reduzida e só tem 2 atores, né? Que é a Zendaya e o John David Washington, que inclusive ele fez o Tenet, né? Eu vi que tu assistiu, só que eu ainda não assisti. É o novo filme do Nolan, né? Isso, ele tá muito bom no Tenet eu acompanho ele desde o filme do Spike Lee, né? O Infiltrado na Clã, que ele tá, enfim, ótimo também, ele sempre arrasa. E eu acho que no Tenet Os dois, né? isso. Mas assim, acho que ele foi, como é que eu posso dizer? Apesar do filme ser ele, acho ele pouco aproveitado. Eu acho que nesse filme do Sam a gente consegue ver toda a potência que a gente já tinha visto no Infiltrado da Clã. No Tenet, assim, não sinto tanto. Mas isso é um problema do Nolan, e esse episódio não é sobre o Nolan, tá? Vamos parar aqui. Vou voltar aqui. Isso aí é para outro episódio. Mas vamos lá. Exatamente. Então, esse filme, o Malcolm and Mary, ele fala sobre um casal, né? Uhum. Daí eles chegam em casa depois da estreia do filme dele. Ele é diretor e ela é uma atriz que não tá atuando, né? No momento ela tá. Ela é basicamente só a namorada do diretor. Ele não escalou ela para o elenco, enfim. E aí acaba que se torna uma grande DR o filme inteiro, que vai falar sobre a relação deles, que é totalmente, assim, uma codependência, né, dos dois, é bem tóxica, Uhum. mas ao mesmo tempo também vai trazer outras pautas, tipo as falhas da indústria cinematográfica, vai falar sobre racismo, sobre a recepção da crítica, né, sobre como os cineastas recebem as críticas, sobre relações de trabalho, relações amorosas. E aí é muito massa trazer tu para falar sobre isso, porque como eu te falei, Uhum. tu vai trazer uma visão masculina do filme como a do diretor, né? Como um Isso. homem diretor. E eu, enquanto uma mulher atriz, também fico muito esse contraste, né? Da Zendaya enquanto uma mulher atriz e o personagem do John David enquanto um homem diretor. Então, acho que essa conversa é bem massa. E antes da gente entrar nos aspectos mais de roteiro, da história, da relação deles e tal, queria escutar um pouco mais da tua visão enquanto diretor da estética do filme mesmo, de como ele foi construído, porque o que é que tu achou? Vou fazer umas perguntas para tu, aí tu vai desenvolvendo o teu texto, tá? Perfeito, perfeito. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o que é que tu achou da estética de ser preto e branco. Eu não sei, talvez devido também à questão de ter uma equipe mais reduzida por causa da pandemia. Assim, é porque eu particularmente gosto muito de filmes com diálogos e planos de sequência longos. E aí eu fui ler algumas críticas em relação a isso, ao filme, Uhum. né? E muita gente não gostou exatamente por isso, porque é só diálogo
e acaba sendo um pouco maçante para algumas pessoas, e por ele ter essa questão do plano sequência muito longo, que para mim é muito parecido com a dinâmica teatral, né? Essa coisa, acho que o filme é muito parecido com uma peça de teatro mesmo. Aí eu queria que tu falasse um pouco dessa estética do filme, do plano sequência e da utilização da câmera Certo. pra gente. Então, sobre a fotografia do filme. Primeiro, assim, uma coisa que eu gostaria de dizer de que fui pro filme, enfim, muito sem saber o que ia ser o filme. Eu acho que isso é o maior barato desse filme. As pessoas que... Porque se criou muita expectativa sobre esse filme, mas a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Sobre a fotografia, eu gosto muito de filmes em preto e branco, principalmente em digital e filmes modernos. Apesar de ter sido filmado em Kodak, eu não sei se ele foi em digital ou em película, mas eu gosto muito. Mas eu percebo que quando as pessoas geralmente querem fazer filmes em preto e branco, elas são. Eu já fiz isso, né? Eu tô falando por mim, minha culpa. Geralmente escolhem fazer filmes assim, meio por tipo, eita, vamos ver se rola. Mas não, quando a gente faz um filme preto e branco é pensado, dá pra ver que assim, o contraste no vestido dela foi pensado pro preto e branco. O smoking que ele tá usando, sabe? Todas as roupas e o cenário é tudo muito pensado para sempre haver contraste entre o móvel e o chão. Então, muito bem desenhado. Sobre a escolha dos planos, algo que me incomoda é o fato de a câmera estar muito distante. E aí eu entendo que é pelo fato de que estamos na pandemia, eles tinham que gravar meio distante dos atores. Mas é um filme tão íntimo, como tu falou, são só dois personagens dentro de uma casa e, tipo, velho, quando você mora com a sua pessoa, enfim, com seu cônjuge, com sua namorada, com sua esposa, é uma coisa muito íntima. As coisas são ditas muito nos detalhes, às vezes num dedo, num piscar de olhos, assim, uma coisa que não é dita. E eu acho que o filme perde um pouco nisso por estar sempre nesse movimento distante por conta da condição da pandemia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, como eu sou um fã de filmes de suspense, eu gosto da câmera distante porque, enfim, assisto Hitchcock, David Fincher, e sempre me traz uma atenção de que algo muito macabro vai acontecer. Mas não é um filme que pede isso, sabe? Então, assim, eu não posso levar as minhas escolhas pro filme, eu tenho que respeitar o filme como filme. Então, acho que, da mesma forma que ele acerta muito em alguns momentos, essa coisa do plano longo eu adoro. Porque é como se ele estivesse respondendo a Hollywood. Olha, a gente só vai cortar quando precisar cortar. Não se corta de um plano para outro por nada. Só vai cortar quando precisar. E eu adoro isso, assim, quando a gente tenta usar movimentos de câmera, Raco Fox, qualquer coisa, o ator entrar e sair de cena, a luz surgir e sumir. Eu adoro isso, para não precisar cortar. Porque eu acho que quanto menos cortes há no filme, mais liberdade dá pro ator para ele se sentir livre e entregue naquela cena. Assim, ele usar a Com cena como certeza, palco. né? É muito a dinâmica do teatro, isso também. Birdman, é isso. Aquele O Regresso também. É uma peça pra mim, ó. É uma peça gravada. Isso. Eu não tenho essa sensação que é uma peça gravada, por incrível que pareça. É tão filme pra mim. Eu acho que é porque a gente já tá tão acostumado a filmes blockbusters, filmes grandiosos, que a gente se perdeu muito o filme médio. O filme que conta a história, tá ligado? Assim, feito os filmes do Noah, feito, sabe? The Marriage Story. Filmes assim, ó, a gente se propõe a contar uma história. Então, quando a gente já pensa numa maneira muito simples, a gente já tá tão acostumado às tecnologias, a gente já fala, isso é como se fosse uma peça. Não, mas o cinema veio da peça, sabe? Então, eu não tenho essa sensação, juro a você. Por mais que tenham planos parados, por mais que tenham planos de sequências, que muito da ação se desenvolva com diálogo, eu não fico com essa sensação que é uma peça. De verdade. Acho que eu teria se houvesse algumas entradas e saídas, mas eu tive a sensação que é tudo tão fluido, assim, você não quer que pare, assim, não, não para, não para. Mas, enfim, são leituras, né? Tu é uma atriz e tu tem Uhum. É muito curioso, porque esse filme, Tu já assistiu Euforia? Com certeza, A com série? certeza. Massa, porque é o mesmo diretor, né? A musa dele é a Zendaya, né? Que eu sou completamente apaixonada por Quem não é Zendaya. apaixonado por Zendaya, né, velho? Meu Deus do céu.
ela, assim, eu preciso abrir um parêntese pra falar sobre a atuação dela nesse filme, porque, caralho, aquela parte em ela fala que ele não escala ela para o Uhum. filme, né? E aí ela aparece, e é como se ela estivesse dando uma surtada, mas na verdade ela estava Aquela atuando cena, quando ela pega a faca. cena. Pronto, Aquela cena é incrível. Eu eu acho fiquei que o filme deveria ter fascinada. acabado ali. Eu tive essa sensação que ali era o clímax do filme. Pra mim, depois daquilo, eles se resolvem, transavam e o filme acabava. E eu ia dizer, Oscar, vamos todos juntos fazer essa campanha agora. Porque, porra, ela cresceu muito, assim, do tipo, você percebe que, enfim, eu tô fazendo um resgate do começo do filme. Tem uma cena logo no começo, quando eles chegam, que ela pega a gaveta, ela abre a gaveta pra fumar e ela tira o acendedor. E a câmera dá um foco na gaveta pra você achar que ela vai puxar uma faca. E ela puxa o acendedor. Então, tipo, o diretor Sam, tá o tempo todo montando pra gente chegar naquele momento, tá ligado? E eu fiquei, tipo, era isso, assim, sabe? Era esse. E aí, pô, e ela rouba a cena. E tem muitos closes também. Tem muitos closes, Sim, assim. sim. Muitos closes no rosto, apesar de ter um plano sequência bem longo. Os cortes sempre são muito no rosto dela, assim. E E no eu dele gosto muito também. disso. Tu assistiu o episódio da segunda, que não é da segunda temporada, mas fizeram um episódio especial para o episódio da Zendaya e da Hunter Schafer. Não sei se fala assim o nome dela. Aí o da Zendaya é o da Rue, Não, que aí é só também uma conversa dela, um diálogo dela numa lanchonete com aquele outro ator que eu esqueci o nome dele, mas eu também acho ele incrível. Tu chegou a esse eu assistir não esse vi, eu só vi episódio? a pré-temporada. Acho que eu fiquei tão. Euforia não é pros corações moles, assim, tipo. É tão pesado que eu fiquei, tipo, eu vou dar um tempo de assistir, sabe? Eu tive a oportunidade de ver quando eu tava em Porto, mas eu, não, velho, tô de boa. Vou deixar. Nossa, não, mas é sério, assista. Eu acho muito parecido com a dinâmica desse filme. E é muito bom. E pra variar, a Zendaya dá um Pra show de variar. atuação, assim. Ela tá muito boa mesmo. Muito. Me lembrou muito, assim, porque é só isso, sabe? O episódio inteiro é só diálogo. É só a conversa dos dois. Tem muito isso do plano sequência, mas também muito do foco no rosto dela e as expressões dela são assim, deixam você quebrado, quebra suas pernas mesmo. Deus, né? E também, tanto nesse episódio quanto no filme, fala muito dessa pauta do Uhum. racismo, sabe? E aí eu fui pesquisar, porque eu não sabia quem era, eu nunca tinha visto esse diretor. Eu só assisti a Euforia dele, eu acho. E aí eu fui pesquisar e Sim, ele com é branco. certeza, São Leste é branco. Ele é super branco, ele é muito branco. E ele solta umas pautas, assim, muito de racismo. Os protagonistas são negros e a parte em que o protagonista lá, Uhum, o uhum. personagem do John David, ele, enquanto negro, falando da crítica da mulher branca, soou extremamente autobiográfico para mim, no caso do diretor, enquanto um homem branco dirigindo e escrevendo N- esse filme. O Não que tu achou consegui disso? chegar nessa hiperbole, não. Eu, enfim, não me incomodo pelo fato de Sam ser branco. Eu até gosto porque isso mostra que assim, é importante que existam diretores pretos e, com certeza, e diretoras pretas e que elas tenham mais espaço, sim. Mas eu gosto quando também um diretor branco sai desse lugar de não só imaginar os seus personagens como brancos, sabe? E ele coloque também personagens pretos. E mais do que isso, que é isso que é uma coisa que a gente pode. Uma pincelada negócio do Nolan. Ele botou o personagem preto lá só pra apagar de que ele é racista, tá ligado? Porque ele foi acusado de racista no Batman, mas isso é para outro episódio. E aí não, assim, a coisa não que precisa ser trabalhada, mas não é trazida à tona em nenhum momento. E aí, tipo, eu acho massa o Sam ter trazido e tipo assim, olha, eu escrevi isso aqui. E com certeza, pelo fato do John e da Zendaya serem produtores do filme também, eles com certeza discutiram entre eles Sim. o que ficava e o que saía do roteiro, saca? Então, não me incomodo pelo fato de ser branco. Não é o incômodo que eu acho por ele ser branco, mas é que quando ele traz o incômodo
diretor do personagem do John David, enquanto negro, ser incomodado por críticas de uma mulher branca, para mim, soa que o próprio Sam está incomodado com aquela situação da crítica que ele recebe enquanto branco escrevendo um filme sobre negro. Putz, Tá dando também pra entender? entendi. Agora entendi esse. Mas aí, não sei também, velho. Não sei. Não sei, porque eu não sei se rolou essa história, tá ligado? Mas eu achei. O que eu posso dizer como espectador dentro do filme, eu acho super legítimo e, tipo, super me identifiquei com aquele lance, saca? Porque, por exemplo, veio uma coisa que, fazendo um paralelo como diretor, né? Som de Papel, o curta que eu dirigi, ele concorreu no festival e junto com outros curtas na amostra, e ele era o melhor curta, assim, mais bem produzido, mais bem roteirizado, mais bem filmado. E tinha um curta que era muito, muito inferior, tipo, muito. Mas ele tinha um protagonista preto, saca? E era a diretora preta. E aí o júri do festival, vamos dar o prêmio pra ela porque ela é uma diretora preta. Tipo, não era porque era melhor, era porque ela era mulher. E aí eu fiquei do tipo, e ao mesmo tempo eu não posso questionar isso porque sabe? E aí eu fiquei naquele. Onde fica esse lugar da crítica, de eu poder falar, de não poder, sabe? E eu acho que talvez o diretor tenha passado por isso, porque a situação que ele traz pro filme é muito singela, assim. Muito singular, melhor dizendo, como tá falando, assim. Dele colocar protagonistas e alguém ter vindo feito essa crítica. E aí ele coloca um diretor preto, que é ele também, tá ligado? Com certeza o diretor é ele também. Eu acho isso incrível, assim. É bem, muito, muito pontual. É bem autobiográfico, eu senti, assim. Porque essa história agora do local de fala tá Porque cancelando todo mundo, né? Ninguém mais pode falar muita coisa, não. o massa é que isso hoje está sendo desconstruído justamente pelo maior produto em massa, que é o Big Brother. Não sei se está acompanhando, mas tanta gente com lugar de fala lá e destruindo o movimento. Aí as pessoas do movimento dão, gente, deixa as outras pessoas falarem também, porque elas, não é que elas vão legitimar a gente, mas elas vão abrir espaço, porque a galera que era pra ser do movimento tá estragando tudo por causa do lugar de fala, tá ligado? Então eu gosto também porque isso democratiza os movimentos, né? Tá ligado? Assim, tipo, eu hétero posso, enfim, defender a pauta LGBTQ e eu não preciso, sabe? Ter um lugar de fala pra isso, assim. E eu posso fazer um filme sobre isso, saca? Não vou estar tomando espaço de ninguém. Mas aí vou fazer que nem Sam Levinson, né? Vou pensar bem. E ele também, como tu falou, teve a ajuda da produção deles, né? Dos dois atores. Mas faz toda a diferença. E eu queria que tu. Com certeza. E agora eu queria que tu falasse também um pouco mais da tua visão enquanto diretor sobre a atuação deles. Porque Zendaya, né, dá pra gente ver o contraste entre as duas personalidades dos personagens, que ela traz uma atuação muito mais calma. Ela é muito mais assim, ela é mais implosiva. Você vê que quando ela tá no ápice dela, ela fica extremamente parada, é uma atuação mais pra ela, assim. E o personagem do John é muito mais explosivo, né? Ele grita, é uma atuação mais física, ele tem, inclusive, uma parte do filme que parece uma dança, né? Que é quando ele sai no matagal lá e começa a dar uma surtada meio com o corpo e parece uma coreografia de dança, que foi com certeza intencional. E tem esse contraste, que é tanto na personalidade deles, acaba indo para o tipo de atuação que eles escolheram, que aí eu não sei muito bem dizer, né, se isso foi uma escolha do diretor ou se na realidade foi uma escolha dos atores. Olhando a atuação de Zendaya no passar do tempo, eu não vejo que ela tá fazendo algo muito diferente do que ela já vem fazendo. Então acho que ele ter escalado ela e ter, enfim, chamado ela para produzir e ela ter feito parte de todo o processo criativo, eu acho que já sabe aquela coisa o diretor já confia no que ela já sabe que ela vai fazer. Sobre ele, eu sinto que ele tá fazendo algo diferente do que eu não tinha visto, sabe? Eu sinto ele fazendo um personagem mais, como tu falou, físico, assim, ele tá mais aberto. Nunca tinha visto ele super adulto e ao mesmo tempo frágil. Acho que essa coisa ele parecer agressivo, talvez seja por conta e aí é uma visão minha. Fisicamente, Zendaya parece muito frágil. E ele traz até isso no diálogo, né? Quando ele diz, posso quebrar você como um graveto. E ele, como, enfim,
malha, é todo malhado e tal, tipo, ele é um homem muito forte, então assim, um cara que ocupa muito espaço físico, qualquer movimento que ele vai fazer vai parecer muito mais pesado. E qualquer movimento que ela for fazer vai parecer muito mais sutil e suave. Então, mas ao mesmo tempo eu sinto isso, assim, eu sinto ele muito mais leve nesse filme, apesar de ser pesado, mas o personagem dele é muito vulnerável emocionalmente. Muito, assim, eu nunca tinha visto ele tão vulnerável, assim, o ator, e eu acho que isso foi construído pro filme, assim, já, é aquela coisa, Zendaya eu já acho que, enfim, vem naquele tom Zendaya de ser, assim, ela é boa e ela faz daquele jeito e vamos nessa. Eu sinto que ele tá fazendo algo diferente, ele tá se esforçando para fazer um tipo de atuação. Sendo bem sincero, eu gostei muito de ver esse tipo de personagem, que é o diretor de cinema, do qual eu super me identifico, daquele jeito, sabe? Gente sempre é pintado, o diretor de cinema é sempre pintado como ou um bicho muito genial, muito artista, muito inalcançável, ou uma pessoa muito arrogante. E aí ter mostrado que ele é seguro, porque ele é um diretor, mas ele é super vulnerável, tipo, é isso. É isso, assim, mostrar a faceta real, tá ligado? E eu acho que ele consegue chegar, sabe? Mesmo embaixo daquele físico de super-herói da Marvel, ele consegue mostrar, assim. E aí é massa, porque eu sinto ele até, enfim, no filme, uma visão minha, até muito mais vulnerável do que a Zendaya, assim. Porque é como tu falou, ela implode. Então ela não tá demonstrando, ela tá tentando o tempo todo ser fria. E ele tá tentando o tempo todo ser emocional. Então, tipo, enquanto fisicamente eles são o oposto um do outro, ela tá sendo aquele muro de pedra, sabe? Assim, mesmo trazendo os conflitos, as inseguranças dela, é muito mais difícil chegar nela do que chegar nele. E é tanto que no momento que ela vai fazer esse movimento, ele tá comendo, assim, e ela até lembra no diálogo, você parece uma criança, assim, tipo, você vai falar comigo ou você vai comer? Quando ele tenta ser durão, sabe? E aí ele se desmancha todinho. Essa análise é muito boa, cara, porque realmente, né, tem esse contraste, enquanto ela é muito, e ele deixa bem, o diretor deixa isso bem claro, né, ao longo do filme, enquanto ela é muito mais frágil fisicamente, emocionalmente ela parece ser muito mais dura e vice-versa, né. Eu não tinha ainda muito parado pra olhar por esse lado. E aí eu tava olhando, né, fui dar uma olhadinha nas críticas, nos sites e tal, e teve muita gente que falou muito mal do roteiro. Achou que por ser um filme que foi meio que criado nas coxas, por ter sido Uhum. no início da pandemia, teve um roteiro mais preguiçoso e que não teve um. Teve uma crítica que eu li que fala que o filme fala sobre nada, no fim das contas. E o que é que tu tem a dizer sobre isso? Qual é a tua opinião sobre o roteiro do filme? Porque também foi escrito pelo Sam, né? Ele Eu escreveu e não queria dirigiu. esquecer que eu lembrei que tu falou uma coisa, uma parada muito legal, que é quando ele tá saindo e aí ele parece que tá dançando. Eu sempre, quando eu vou falar do Sam, eu sempre lembro que do Euforia, e eu tenho uma sensação quando eu de Euforia, meu irmão, esse bicho, ele é filho da MTV, ele cresceu na MTV, porque o bicho é o diretor de videoclipes dentro de cinema, assim, dentro de seriado. E é isso enfim, também vi nessa parte que tu falou, quando ele tá com raiva, ele parece estar dançando, assim, ele é muito diretor de videoclipe. Mas vamos falar sobre o roteiro. Até o último episódio de Exato, Euforia é um videoclipe, exatamente. né? Com a Sim, Zendaya. sobre o roteiro. Eu vi isso também, muita gente falando mal, e eu fiquei muito com medo de assistir, de ver tanta gente falando mal. Mas uma coisa que eu saquei, porque a galera fala mal, o filme tem um problema muito grave de roteiro. E não é sobre o tema, é sobre o final. O final do filme é muito fraco. Faltou o clímax. Por isso eu disse, se o final tivesse sido ali, da parte da faca, depois eles transam e termina, Oscar. Mas aquela cena final, da qual ela faz todo um discurso e ela mesma diminui toda a luta do filme que rolou durante 1 hora e meia sobre tantas coisas que eles falaram para ela dizer que tudo foi porque ele não agradeceu ela, para fechar a ponta, né? Eu achei que o filme perdeu muito, como o próprio filme se perdeu como filme, assim. Porque uma das primeiras coisas que eu aprendi no roteiro se você for escrever o roteiro do filme e 2/3 do seu filme forem fracos ou vamos dizer assim, medianos, ou vai empurrando com a barriga, faça o seu último ato do seu filme ser muito forte, para que ele carregue
para que as pessoas saiam do cinema pensando no seu filme. E aí o que eu senti foi o contrário. Do começo do filme, começa muito simples e depois o filme vai ficando muito forte, muito forte, muito forte. A coisa vai. Tu achou que ele Não, terminou é e isso que é não o te deixou problema. Assim, reflexivo? as reflexões foram sendo trabalhadas e assim, o filme começa muito sem pretensão. E ele já fica muito bom, muito rápido. E aí ele continua ficando bom. E aí ele continua ficando bom. E eu fiquei, meu irmão, isso foi muito incrível. E quando chega no final, eu faço, putz, velho. Porque terminou assim. O filme era ótimo. E aí esse é o problema de escrever roteiro. Se o final não for muito bom, as pessoas vão descartar tudo, toda a coisa legal que rolou, toda a construção de personagem, todo o desenvolvimento de narrativa, todos os temas que são abertos, assim, os finais têm que serem bons, é tipo assim, o básico. E aí eu sinto que o final perde, e aí crítico, a primeira coisa que ele quer é falar mal. E aí se a última coisa que ele pensa é o final do filme, ele vai achar que o filme é ruim. Mas o filme não é ruim, ele só tem um final ruim, tá ligado? Ele tem um final fraco, melhor dizendo, assim, que a força do filme cai. Mas sobre o fato do filme ser centrado em diálogos, não me é nada cansativo, porque ele, enquanto tem filme do Aaron Sorkin, que tipo, é blá 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 o tempo todo, a galera falando, sem parar, esse filme não tem isso, assim, toda vez que eles vão falar, é sempre algo muito importante. E tipo, não é que seja só uma informação que eles vêm trazer no diálogo, é uma informação emocional, então a gente tá, tipo, a cada fala, descascando uma camada deles, indo mais fundo deles. Então, acho que nisso o roteiro é incrível, sabe? Nesse desenvolvimento, nesse trazer os temas. Os temas são muito importantes. Para mim, são muito importantes. Tanto as pautas sociais, como o racismo, por exemplo, que eles falam, quanto as pautas da vida deles, pô. É porque você não vive aquilo ali que não é importante. Quantos filmes a gente viu que era sobre outras coisas e a gente, sei lá, sobre um arquiteto e a gente achou incrível, sabe? E aí, por incrível, eu pela primeira vez me senti super retratado na tela, assim, do tipo, esse é um drama do qual eu vivo, barra viverei, são as coisas que a gente discute em casa, sabe? A gente que é artista, assim. Não sei, não acho que é sobre nada, não. Acho que, na verdade, é sobre muita coisa, até. Então, eu acho que é porque, assim, o filme todo, ele acaba trazendo... O foco é, obviamente, a relação dos dois, mas acaba sendo uma metáfora para tantas outras discussões, né? Acaba que o filme inteiro acaba trazendo muitas mais reflexões para além da relação deles. Então, quando chega no final, eu acho que o final deixa muito mais evidente que o foco na realidade está, no fim das contas, na relação dos dois. E aí, quando termina. E aí, agora a gente sai, né, desses aspectos mais técnicos Uhum. e entra realmente para falar sobre a relação deles. E aí, entra muito assim numa discussão de como ela se sente invalidada em relação, dentro desse relacionamento claramente tóxico e numa codependência extrema em relação a ele, porque tem inclusive uma fala bem marcante do filme que é como quando ele fala para ela, né? Você não acredita que eu tô com você porque eu amo Isso. você e eu não preciso de você, mas eu amo você. E a relação que ele acaba criando em cima dela, e a gente acaba vendo isso o tempo todo, né? De como a resposta que ela dá para ele é muito essa, de você usou a minha vida, você me usou. E aí acaba que é como se ela se sentisse invalidada dentro do sucesso dele, mas ao mesmo tempo não é muito isso. Parece que o filme todo gira em torno de como ela se sente invalidada porque ele está fazendo sucesso em prol da vida dela, mas no fim das contas é só porque ele não consegue realmente ser um parceiro muito legal, cara, porque ele poderia ter escalado ela para ser atriz mesmo. Ela mostrou isso pra gente, ela mostra isso pra ele. Ele poderia ter agradecido, era o mínimo que ele poderia ter feito por ela. E aí, assim, muitas vezes o filme parece girar em torno dessa relação diretor-atriz, mas o final me mostra muito que é bem isso, é sobre relações amorosas de modo geral. E numa fala
dela também muito, assim, o filme é recheado de falas marcantes, né? Mas uma das falas que ela diz pra ele é isso, sua falta de curiosidade é apenas uma extensão do seu narcisismo, sua megalomania, sua visão egoísta de mundo. Como não se questiona, você nunca parou para se perguntar como é que eu posso ser um parceiro melhor. E aí isso é muito das relações amorosas e socialmente construídas heteronormativas em geral, né? De como a gente acaba, enquanto mulher, se invalidando dentro da relação pelo outro. Porque, no fim das contas, o último texto que ela dá para ele é isso. Porque você não pode só olhar para mim para além de um agradecimento no palco, mas na vida. Porque você não pode olhar para mim e se sentir agradecido por todas as coisas que eu faço por você. E aí é quando ele põe a mão na consciência e realmente para refletir, né? De tipo, obrigada, desculpa e tal. E aí tem esse final meio de não tem uma resolução, porque é muito isso. A relação deles é essa, é uma relação um pouco tóxica e, na verdade, as relações heteronormativas são Então, construídas sempre para ser um eu pouco queria tóxicas tocar na nisso, realidade. porque E aí é isso um padrão. eu acho que não são para ser tóxicas e, enfim. O que eu acho é o seguinte, eu concordo com você nesse final de que, tipo, ela mostra que ele realmente deveria agradecer a ela, mas eu acho que todos os argumentos que ela usa são inválidos perante o que acontece. E, enfim, porque eu tô querendo falando disso. Vai ser difícil dizer, mas eu vou dizer. Porque quando ele diz a coisa mais sincera enfim, eu sempre quis dizer, ainda espero dizer, e ele diz olha, eu amo você, mas eu não preciso de você. E eu acho que o problema é, as pessoas, em geral, os relacionamentos querem ser criados, tanto tô falando tanto os homens quanto as mulheres, porque querem precisar do outro, aquela coisa do eu me sinto metade, e não se sentem completos. E eu acho que o personagem dele se sente completo, se sente que ele não precisa dela, ele sente que ama ela e quer estar com ela. Tipo, foi muito difícil passar por isso, mas eu me sinto assim hoje, sabe? De me sentir completo, de não precisar de ninguém, mas querer estar perto das pessoas por gostar delas. E isso é muito difícil para as pessoas que estão acostumadas pela mídia, pelos pais, por todo mundo que vem ensinando a gente de que você precisa do outro, você tem que estar com o outro, tanto os homens quanto as mulheres, assim, você tem que estar colado no outro. E não existe isso, assim. E eu acho incrível ele ter a clareza e o esclarecimento disso. E tudo que ela queria era que ele sentisse essa necessidade que ela sente com ele, como tu falou. Ela tem uma dependência extrema para com ele. Mas ele não tem nenhuma para com ela, saca? E tudo que ele tá querendo é que ela também não tenha com ele. Só que o que ela vem dizendo é: se eu não tivesse a dependência, eu não sei eu não sei quebrar essa dependência e eu não sei o que fazer se eu me sentir como você se sente. E a luta dele é, olha, velho, não sente isso porque, enfim, isso é chato, tá ligado? E querendo ou não, isso é chato, você tá o tempo. Mas, no fim das contas, até que ponto ele não quer, por mais que ele tenha essa consciência, até que ponto ele não quer que ela esteja Por causa nessa da do posição, papel. sabe? Mas então, outra coisa, eu já misturei muito ela deixou de profissional e atuar, né? pessoal no meio cinematográfico e é sempre um problema, sempre, sempre. E tipo, eu vejo em outras relações, juro a você, eu trabalhei em produtoras, casar, toda vez que o casal é dono de produtora, eu saio fora. Olha, eu já tive essa produtora que é casal, hoje a produtora só sou eu e tá de boa. Então, quando eu vejo casais junto trabalhando, é sempre um barril de pólvora. Então, eu super. Quando ele disse, eu não. Independente do motivo dele, ela podia ser. Olha, sendo bem sincero, eu podia ser casado com, sei lá, Jéssica Chastain, deusa. Mas eu não. Minha meta, né? Mas aí eu não Deusa. pensaria. Mas, mas eu não pensaria em escalar ela para um filme meu. Não é porque eu não amo ela, muito pelo contrário, por amar ela, eu não queria, porque eu sei que no meio, pode ser qualquer meio, artístico ou não, o trabalho é muito estressante. E você morar, trabalhar e namorar com a pessoa desgasta uma relação muito rápido. E uma coisa que ela falou é muito importante, ela disse, uma das coisas que segura a relação é um certo mistério, assim. É um certo haver áreas de sombra, né? Ela não fala isso, mas assim, a gente não a gente sempre querer saber mais do outro, mas se você contar pra sua vida em 1 minuto no pitching, no seu primeiro encontro, você não vai namorar aquela pessoa, tá ligado?
Então, se você namorar e trabalhar, a pessoa vai conhecer todos os defeitos seus, tudo que você, assim, tudo que é bom e ruim. E a pessoa vai começar a lhe tratar, e aí, por esse caminho, aí vem o segundo passo das relações tóxicas. Pra lhe tratar mal é um palito, tá ligado? Então, eu respeito muito ele não ter colocado ela no filme, sabe? Independente do motivo dela. Se ela tava precisando, o que é que poderia ser feito? Ele arrumar um filme pra ela. Mas ele diz: o que você tá fazendo pra isso? Você vai fazer o teste? Tipo, eu vou fazer porque eu gosto de você? Porque é muito isso, assim, do tipo, eu gosto tanto de fulano que eu vou fazer alguma coisa por ele. Mas fulano me procurou, ele pediu, sabe? Ela tá numa posição muito passiva. Eu sei que ela também tá doente psicologicamente, a personagem. Mas ele tá o tempo todo incentivando ela, tá ligado? Independente do filme dele. E ele nem sabia que o filme dele ia ser sucesso. Então, eu acho que essa coisa de que ela mesma construiu na cabeça dela de o filme sobre mim, não sei o quê, e depois ele vai desconstruindo pra ela não sentir que era sobre ela, e depois ele. Não sei, velho. Eu acho que, na verdade, ela se sentiu muito ego ferido porque ela queria ter se sentido reconhecida. Mas ela não fez nada pra isso. Mas aí aquela coisa importante no final, ela, tá, mas eu ajudei em casa. Isso é verdade. Quantos discursos do Oscars a gente vê que o cara, sei lá, é mixador de som, e o cara vai agradecer a minha mulher fulaninha, porque ela não trabalha com cinema, mas ela tá cuidando dos 3 meninos em casa que estão assistindo. Muito obrigado, meu amor. Quantos discursos do Oscar eu assisti que falam isso, tá ligado? Eu acho que é o mínimo. Então, Eu acho que é muito sobre isso, sobre o quanto ela anulou a si mesma em prol dele. E daí, quando o sucesso dele chega e o dela não, de uma vida inteira dedicada a ele, é como se ela quisesse também receber, né? Receber esse sucesso por tabela, já que ela deixou de investir na própria carreira para investir na dele, né? Para ajudar ele. E aí, quando só ele acaba recebendo os louros, é quando o ego dela vai realmente se sentir ferido. E aí eu acho que se eu fosse conversar com essa personagem, eu ia sentar com ela e falar, querida, vá para uma terapia, vá voltar a atuar, entendeu? Vá montar sua companhia de teatro, vá fazer um filme e deixe ele viver a vida dele, velho, porque é como se ela acabou se escorando nele e tanto isso. amorosamente E quanto se o filme tivesse profissionalmente e acabou partindo de um esquecendo de si lugar mesma, do né? século passado, em que o cara chegou pra ela e diz: não trabalhe que eu pago as contas, tá? É aquela coisa bem machista. Você vira dona de casa. E ela tivesse largado a carreira, tava super justificado. Ela tava certa do começo ao fim. Como isso não aconteceu porque a gente vive no século XXI, liberal, e enfim. Mais ou menos, mais ou menos. E não é tão explícito essa relação de o homem que paga e a mulher fica em casa, Lógico, mas lógico, a gente ainda vê isso lógico. ser É, é reproduzido, até, é infelizmente, de uma até. forma muito forte. Então, me lembra Isso, a eu ia questão falar da disso. narrativa de História de um Exatamente. Casamento também, do Que filme aí ela pega e The diz: agora eu Marriage vou lá Story. fazer. Eles trabalham juntos, ele é o diretor e ela é a musa dele. E a gente vê também, né, a mulher Uhum. do Fellini era a musa dele no cinema, né? E funcionou muito bem a relação deles, porque ela é incrível como atriz e ele é incrível como diretor, e os filmes são muito bons, assim. E aí, esse filme, História de um Casamento, fala muito sobre isso, né? De ela, enquanto Uhum. atriz, sempre protagonizar, era peça, né? As peças que ele dirigia, e ele ser muito reconhecido enquanto diretor e tal, mas aí quando ela acaba se separando dele, ela começa a descobrir que ela também é uma diretora muito boa, né? Por mais que ela, enquanto atriz, seja muito explorada ali, Isso, ela acabou exatamente, limitando, exatamente. né, a própria arte dela. O, eu- E no fim das contas, eu acho que dá para trabalhar, né? Porque agora eu vendo isso, existem muitos diretores que as suas musas são as suas é, esposas e funciona bem. eu acho que Tem o se Fellini o diretor. aí, tem. Vamos voltar para aquela mesma pauta, né? As produtoras do Recife. Que se ele não usar a esposa como produtora dele para ficar fazendo a esposa dele de secretária do trabalho, super flui. Eu acho que tendo potencial artístico e os dois também não só trabalhando juntos, que eu acho que isso também é uma coisa massa. Tipo assim, sei lá, eu tenho uma esposa, ela ser atriz e ela também trabalhar com outros diretores, com outras pessoas, e enfim, eu com outros atores, é incrível, né? Se não vai ser sempre a filha do Manuel Carlos, né? Toda novela do Manuel Carlos, a filha do Manuel Carlos estava lá.
E ela sempre fazia o papel de filha do Manuel Carlos, né? Acho que se Não, tivesse a liberdade criativa, se os dois forem independentes, não houvesse a codependência, e eles serem do meio artístico, acho que rola, né? A esposa de Fellini, eu não sei. Ela só trabalhava com ele? Ele só trabalhava com ela? não, 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 não. Os filmes de Julieta, né? Os filmes mais, assim, famosos, eu acho que foram com ela, né? Tem o que é sobre Oito e ele, né? meio, 8,5. Que é o. Como é o nome, cara? Do filme mais famoso dele? 8,5. E Ainda Julieta dos não. Espíritos, que é com ela, que já te falei, já assistiu? Tu assistiu? Julieta dos Espíritos. Ai, vai te fuder, Vitor. Tem que assistir esse filme. Tem que assistir esse filme, é muito bom, cara. E um dos primeiros dele, que ela protagoniza, que é muito engraçado, é uma comédia muito engraçada. Agora eu não me lembro o nome, mas ela trabalhou com outros diretores, sim. E ele trabalhou com vários outros atores e atrizes, sim. Não, não era uma relação dependente artística, não. Mas as parcerias deles eram muito boas. A Noite de Cabiria é esse filme de 55. A Noite de Cabiria. Mas eu acho que é isso, né? A questão da dependência do filme do Sam, o Malcolm e Mary, acaba falando muito mais sobre isso, né? De que não é muito o problema dele ser diretor e dela ser Isso. atriz, mas a relação deles amorosa que tá doente, né? Uma E aí coisa que me chamou a atenção nesse filme acaba indo é para os de outros campos. que o trailer, é, a campanha do filme me vendeu um filme completamente diferente, assim. Eu achei que eu ia ver um filme. Putz, eu vi o trailer e eu achei que eu ia ver um filme de Eu não romance. assisti o trailer Eu jurava que eu ia ver com um a filme de Zendaya e eu romance, um filme só quis super ver. sensual e tal, pelo trailer. E aí acabei vendo um filme de trama, assim. Me surpreendi, me surpreendi. Queria ter visto o filme do trailer? Queria. Mas acabei vendo um filme bom também e que com poucos filmes eu me senti representado, assim. Me vi na tela, assim. Desde as discussões de casal, de egos feridos, grandes egos sendo discutidos, a como aceitar críticas, a como bota uma música aí. Eu ia falar, perguntar isso pra tu. Tu, como diretor, como cineasta e tal, queria saber como é isso, como é, porque a forma como ele O recebe surto as é críticas, igual. né, tanto negativa quanto positiva, O surto é é bem igual. alucinante. O meu Queria surto é saber como igual. é a tua É recepção tipo, em velho, eu fiquei, relação à caramba, crítica. alguém que surtou, como eu gostaria de surtar, velho. Eu fiquei, meu Deus, é assim mesmo que a gente sente por dentro. E, tipo, claro, eu não saio gritando, mas assim, se você me vê, se a gente sair num bar, depois, vamos dizer, vai lá, a gente lança espectro, e alguém faz uma crítica negativa, a gente tá momento bebendo, você vai me ver falando as mesmas coisas, não no mesmo tom. Vamos dizer, como assim? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tu vai dizer, mas Vitor, gostaram do filme. Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muito isso, assim. É porque eu- a gente passa tanto tempo para fazer um filme bom e a gente se preocupa tanto com ele para que ele seja recebido bem, que às vezes a gente não consegue entender, assim, não consegue escutar o outro. Pronto, é um filho. Você bota o filho no mundo, a mãe não vai querer, É um ó, filho, bateram né? no seu filho ali. Ou então, aí você já chega brigando, aí vai dizer, não, deram um doce para ele. Aí você, foi, minha mãe age assim comigo, tá ligado? Foi um doce? Por que disseram que bateram nele? Não, foi um doce. Tá. E aí nem consegue pedir desculpas, sabe? É muito, assim, é um filho. Um filme é um filho. Um cineasta é um filho. E demora-se muito tempo para ele soltar a mão, mas depois que ele solta a mão, ele já tá engravidando outro, assim, sabe? E aí é outra dor, vai ser outro parto, outra 9 meses, que pra gente é quase anos, né, pra fazer. Então, mas assim, que ótimo que eu vi aquilo, sabe? E eu chorei no filme, sim, muito nas discussões dos dois, do ego. Me senti muito representado nessa coisa do casal, artista. Assim como me identifico com The Marriage Story. E sabe uma coisa que é engraçada? Quando terminou o filme, eu fiquei, poxa, eu sinto falta disso. Faz muito tempo que eu tenho esse tipo de. Porque, querendo ou não, não é essa coisa tóxica, mas debater artisticamente com uma pessoa que consegue lhe entender artisticamente, que lhe conhece, faz, por exemplo, ela diz coisas que ele não consegue enxergar nele, sabe?
E a gente que é de fora e tá assistindo o filme consegue enxergar, sabe? Eu acho isso muito mágico nas relações. Quando tu falou de Uhum, Spectrum, vamos deixar claro aí, e sim. quem tá escutando não sabe, mas é um curta que tá aí pra vir, né? Quando é que vai vir? Ei, Vitor, quando é que vai O estrear esse filme, filme? Que, inclusive eu tô no o elenco, filme tá tô pronto. É um esperando filme, aí. assim, tá muito lindo, mas eu só queria estrear quando voltassem os cinemas, assim, porque revendo, assim, é um filme que pede o cinema. É aquela coisa, tem filmes que a gente pode assistir, tem aquela sensação de vídeo, mas é um filme feito para tela grande. E aí eu não queria tirar essa experiência, tanto minha quanto de todo mundo, e a sua também, de todo mundo, véi, venham ver, assim. O filme tá montado para cinema. E sei lá, quando voltar ao cinema, com certeza. Só isso, só tá esperando isso. Eu tô muito ansiosa pra Aham, ver no cinema. Mas é isso, a gente já uhum. tá quase uma hora aqui falando. E eu acho que foi uma conversa bem massa. Deu pra falar sobre todos os aspectos, assim, que mais me marcaram no filme. Putz, eu E no fim adorei. das contas, Vai eu ser acho que tu um daqueles gostou, filmes que eu vou né? rever Acho que tu gostou do filme. e vou rever, assim, pra ver de novo, pra sentir o que é que, como fazer aquilo. Eu adorei, adorei demais o filme. Só o final que, enfim, mas eu, mas eu adorei o filme. Eu sinto falta de mais filmes assim. Então é isso, Me, Vitor. ch- Eu te agradeço me chame muito que eu pela venho, me chame que eu conversa. venho. Quero ter Eu tu que aqui mais agradeço. vezes para falar sobre o filme comigo. Cheiro. E estamos prontos aí para mais collabs. E se você gostou do programa e quer deixar alguma dica, alguma sugestão ou tem alguma dúvida, acesse o Curious Cat do programa. curiouscat.me/Jardim Elétrico pode. Acesse lá e deixe algum elogio, alguma crítica, o que for melhor para você.